Bora! O estranho mundo dos artistas brasileiros. Lá vamos nós. Ah, não é possível que é isso. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Se fazer arte for a única condição. Ouvinte mandou ser R$5. Já pensou, patrão? Que loucura que seria se a CIA ou Mossad realmente mandasse mensagem pra você. É. Muito engraçadinho você, viu? Os nossos únicos artistas nacionais seriam Mano Piloto e quem desenhou o Luffy esticando a fimose. Nesse vídeo você vai descobrir como que artista vale menos que merda. E não só isso. Veremos hoje como a arte brasileira nada mais é que um ritual cabalístico que as nossas elites utilizam acreditando estar invocando... Eu quero todos os paus, galera. Essa que é a verdade, que eu quero todos os paus. Fique até o fim, visto que eu vou explicar não só todas as formas de arte contemporânea e a sua real finalidade, mas como saímos da Academia de Belas Artes para literalmente macumba. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Inclusive eu deixei uma surpresa. Rafux é um canal Bochil? É. Eu acho que ele é um canal Bochil. Acho. É. Eu acho que é. A gente tava discutindo sobre artes brasileiras que tem realmente valor. Cara, com todo carinho e respeito. Com todo carinho e respeito. Nada contra a pessoa porque eu não conheci. E não conheço o suficiente. Cara, Tarsila do Amaral. Essa tá bonita. Mais ou menos. Isso aqui, cara. Isso aqui. Pode jogar no lixo. Isso aqui mais ou menos. Cara, isso não é bom. Agora, aquele artista brasileiro que fez sucesso e ganhou milhões, o trabalho dele eu não acho que é lixo, não. Artista, pintor brasileiro. Como que chama ele, ouvintes? Como que chama ele, ouvintes? Aquele rapaz atual? Romero Brito. Eu não acho que o Romero Brito é ruim, não. Pode não ser tão bom quanto dizem ser. Aí a gente pode conversar. Aí é discutível, né? Mas isso aqui eu não acho lixo, não. Aí... Não pode elogiar, né? É só elogiar. Mas olha lá, ó. Esse aqui eu não acho ruim, não. Não acho feio, não. Não é, não. Ô, gente, o Tião falou que a Tarsila é melhor que o Romero. Não acho, não. Não acho ruim, não. Esse eu acho bonito. Nossa, engasguei. Fudeu. Surpresinha pro final, aonde o seu cérebro vai explodir ao perceber que até hoje existe um grupo específico na história que dita o que é a arte. Óbvio que eu vou focar aqui no que a geração atual considera como arte e não arte de verdade. Pior livro que já li. Terrível. Parece que foi escrito por um Red Pill, embora tenha uma crítica social ao final. Só pode ter sido escrito por uma mente muito deturpada. Foi muito difícil chegar até o final. Entenderemos o que esse grupo bem específico esconde dos olhos de todos, e eu admito que o final me surpreendeu. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e hypa o vídeo, porque hoje eu vou te mostrar que o diabo está nos detalhes. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. A primeira coisa que você precisa entender é que isso tudo só existe na internet. Em nenhum outro lugar você vai ver um cara se lambuzando todo de cachorro quente com pessoas aplaudindo de fundo. A internet desde 2010 é o berçário dos artistas
artistas. E considerando os artistas, eu colocaria no berçário um muro com cerca elétrica. Em nenhum outro lugar. Ó, piranhas, Pedro Américo. Independência ou morte. O cara é bom, hein? Pena que ele mentiu pra raio. Aqui não era cavalo, não, era jumento. Mas sim, o cara é foda. Um cara que ficou famoso por testar a base da Virgínia e comer pizza sabor viraria um artista global com direito a quadro no Fantástico. Antigamente, você precisava de anos de estudo de teatro, música, interpretação e fazer peixe bola gato em pessoas importantes para virar um artista de renome. Hoje é só fazer um perfil no Twitter e defender tudo o que as grandes corporações acreditam, disfarçado de discurso revolucionário contra o sistema, que você viraliza na hora. Isso quando não são esses posts misteriosos que do nada aparecem com uma quantidade abrupta de likes, poucos RTs e menos de 300 comentários. E diga-se de passagem, são todos xingando o post. Curiosamente, esses tipos de posts virais são sempre posts com uma ideia canhota ou progressista de gente que acha que existe bibliotecas indígenas, como eu mostrei naquele vídeo. Por exemplo, a USP, pra mim, só existe na internet. Ou vai me dizer que você vê algo assim quando sai pra comprar pão. Eu considero que o maior efeito que o mundo dos artistas causou no mundo real é o Carlos Latuf, um canhoto que assumidamente tem fetiche em ver um cara atacando a mandioca na mulher dele. Meu Deus! Esse cara ficou famoso por desamar demais tudo o que ele considera do lado não canhoto, como a igreja e a polícia. Mas, depois de tanto tempo gostando de levar chifre, isso bitolou a cabeça do cara. O psicológico dele deve associar dor com amor, porque ele representa o que ele não gosta como algo foda bagarai. Uns cara queixo quadrado, musculoso, ou simplesmente tornando as pautas que ele mesmo diz defender como algo cômico demais para ser levado a sério. Como quando ele retratou a prisão de um bando de carioca como se fosse levar anjinhos pra um lugar que aquele padeiro doido fazia 6 milhões de pães em 4 anos. E quando o cara extrapola a bolha da internet, ele normalmente é contratado por um jornal, uma emissora ou uma gravadora. Quando isso acontece, a sua vida tá feita, porque aí você não precisa nem saber ler ou escrever. Caralho, ouvintes, exatamente o que a gente tava falando no livro. Exatamente, cara, rigorosamente. Blogueiro começa pequeno, pra chamar, tem que fazer coisas pra chamar atenção. Exagerar. Aí é contratado, como é o caso dele, que ele é contratado pelo Brasil 157, que eu sei que não é isso, e pelo DCM. Ele foi contratado pelo... Ele é do DCM. É a mesma coisa do livro que a gente acabou de ler, ouvintes. Rigorosamente. Acredite, a maior parte da comunidade do funk não sabe nenhum dos dois. Porque a empresa que te contratou vai fazer tudo isso por você. Vai desde pagar a fazenda de bots para deixar sua música no ranking do Spotify, até literalmente emular a sua própria voz com inteligência artificial para fazer músicas para você. Você nunca mais vai precisar trabalhar na vida. Igual um sociólogo. O maior efeito de cara que não tem a menor razão de existência e, no entanto, é até referência em algumas universidades é o caso de Eduardo Bueno. Esse cara é um jornalista canhoto. Nossa, que nunca foi contrariado. Eu olho pra cara dele e já me dá mal-estar. Deus me livre. Olha a cara dele. Parece um demônio sorrindo. Olha. Deus me livre. Na vida. Ou seja, ele é um jornalista comum que depois de tanto... Ó, parou, Ventes. O Xavier mandou quadros bonitos do Tarsila do Amaral. Ó, foda. Ó. Esse aqui mais ou menos. Ó, bonito. Ó. Ó. Esse aqui é legal. Ó, legal. Maneiro. Legal. Ó, injustiçamos a Tarsila do Amaral, hein? Aqui já começou a fase ruim. Olha lá, ó, de 23 pra frente cagou. De 23 pra frente a Tarsila tomou um chá de cogumelo brutal. Olha lá, aqui já deu uma queda. Olha lá, ó. Ou então ela começou... Olha! Caramba, ela foi decaindo com o passar do tempo, bicho. É visível. Olha como que é visível, Vintes. Ela caiu. Ah, não. Aqui ficou bonito. Esse aqui ficou bonito. Foi a faculdade que cagou a cabeça dela. Uma vez, ô Klebs, eu vi isso acontecer.
Foi assim. Escuta essa, Klebs. Ouvintes, o rapaz tinha um talento pra desenhar brutal. Muito bom. O rapaz levou na faculdade pra vender, na festa da faculdade, uns quadrinhos muito bem desenhados de coisas horrorosas. Um quadrinho era um peru com 2 olhos. O outro era uma buceta que sai um peru de dentro. O outro era uma buceta com 2 perninhas e 2 bracinhos. O outro era um peru que dava um nó e no final tinha uma buceta. Um monte de quadro desse. E aí ele ficou triste, ele se sentiu humilhado, porque ninguém comprou. O que vocês entendem disso? Que esse cara tem um puta de um talento, mas ele tá num lugar contaminado que encheram a cabeça dele de bosta. Esse cara tem um puta de um talento brutal. Esse cara, se quiser, ele faz um retrato seu, em arte, em tela. Ele faz uma arte bonita sua. Agora, você acha que alguém vai comprar um desenho de um peru dando um nó e uma buceta na ponta pra botar na sala, gente? Por quê? O que vocês entendem disso? Que a faculdade encheu a cabeça dele de lixo e aí ele tava achando, tipo assim, porque isso só é popular lá no meio do cerne da faculdade. Só que o cerne da faculdade não tem dinheiro pra comprar nada. São uns fudidos. Fuma maconha, dá o cu. Não tem dinheiro pra nada. Nem pro preservativo, nem pro PrEP. Nem pro PrEP. O PrEP quem dá é o postinho. O que vocês entendem disso? Que é um sujeito que tem muito talento, um talento absurdo, sendo jogado fora por causa da faculdade. Essa merda de fuder com a arte começou nessa época, de 1922, com a exposição de Semana da Arte Moderna. Faz sentido. Van Gogh também não tinha vendido nada. Isso não é critério. Lixos do Romero Brito vence qualquer uma daquelas merdas. Tem muita gente que tem preguiça de aprender a pintar bem e ruma pro neo-expressionismo pra poder ganhar dinheiro fazendo bosta. Conheço uma assim, brutal. Os anos falando sobre subcelebridade aplicando silicone, decidiu que queria ser historiador não oficial e começou a cagar regra identitária como se Platão, antes de dar conhecimento, deveria dar o cu. Por conta disso, um tempo atrás, o cérebro das pessoas normais decidiram agir e perceberam o quão problemático é esse cara, que achou certo o churrascamento do Charlie Kirk por ele ter cometido o crime de pensar diferente dele. Mataram o Charlie. Ai, coitado, tomou eu não sei se na cara. Tem 2 filhas pequenas. Que bom pras filhas dele, né? Que bom pras filhas dele. Inclusive, quanto mais cancelavam esse cara, mais eu desamava o Estado brasileiro, porque eu nunca vi um homem sem formação acadêmica nenhuma ser tão financiado por todos os órgãos estatais existentes. A cada 2 minutos saiu uma notícia de que ele perdia mais um cargo de amarrador de cadarço de deputado. Ele, inclusive, tenta pagar de comediante a cada 5 segundos. Esses caras que parece que vive num filme da Marvel. É tipo o Thiago Santinelli fazendo o que ele chama de humor branco, que é basicamente o humor negro sendo usado pelo lado canhoto. Só que diferente do humor negro, em que a maioria dos humoristas zoam tudo que não é permitido, no humor do Thiago Santinelli, ele só zoa a religião. Como o público dele é a galera que acha que tudo é preconceito, ele não pode fazer piada com nada que não seja Deus, que é a única coisa que todos esses caras se unem pra desamar. Se o Léo Lins te surpreende com 5 piadas por segundo, o Thiago Santinelli inicia o show dele fazendo parecer que vai ser algo foda e depois passa 20 minutos falando da luta dele contra a depressão. Esse sentimento de alegria e tristeza é um negócio sempre foi muito difícil de eu lidar com esses 2 sentimentos, porque boa parte da minha vida adulta eu passei tendo depressão, tá ligado? Algumas pessoas acharam isso engraçado, tudo bem? Aí, depois, uns 3 anos atrás, depois de boa parte da minha vida adulta passando por isso, eu comecei a me medicar. E é bom deixar claro que eu fui me medicar com o psiquiatra, tá? Que eu não saio por aí me drogando loucamente, pelo menos não com as drogas da farmácia. Quando algum desses... O povo fala que stand-up é pra quem tem muito dom. Talvez um Chico Anísio. Tem gente da gringa que tem dom. Mas, num geral, stand-up não é bom não, ouvintes. E vou baguar vocês, ouvintes. Nem o Léo Lins é tão engraçado assim. Stand-up não. É bom o seguinte, monta um cenário que ele vai e pum, entra com a piada. Aí fica engraçado.
Agora, subir num palco e ficar contando piada, geralmente não é bom não, ouvintes. Geralmente não é bom. Porque pra piada ser engraçada tem que ter um cenário. E quando não tem cenário, você tem que forçar. Eu vou dar um exemplo que é péssimo. Por que aquela piada do travesti ficou engraçada? Porque no contexto, eu tava numa entrevista e eu puxei um assunto e falei uma piada muito absurda. Aí fica engraçado. Mas se fosse eu subir num palco e contar aquela piada, não ia ter graça. Já fui em stand-up bom, mas só de galera das antigas. O ceguinho eu passei mal de rir. Eu fui no show do Petri. Léo Lins tem piadas boas, mas eu acho que ele força. E fica batendo na mesma piada, tentando deixar ela cada vez mais pesada e acaba saturando. Com certeza o Rica Games seria um dos melhores stand-ups, discordo. O Rica Games ele é engraçado porque ele tá naquele cenário, naquele contexto. Aí fica engraçado. É o que eu tô te explicando. Pega o Ricardo e bota ele em cima de um palco. Eu não sei se vai ter graça. Não sei. Pode ser que tenha. Mas eu não sei se vai ter a mesma graça. A graça é ele naquele cenário, com aquele contexto, aí fica engraçado. Aí o povo manda o áudio e ele fala: que nojeira, bicho. Os caras conseguem romper a barreira da vergonha alheia e a TV acha uma boa ideia mostrar isso pra 200 milhões de pessoas. É porque você subiu muito nos degraus da magia negra e do marmitamento infantil. Não, mãe, eu não quero ir, não. O Felca é o exemplo mais recente. Nessas 2 semanas, de todo acontecimento, eu perdi, ou recusei, ou declinei todas as publicidades que chegavam até mim. Então a minha renda, nesse mês, ela foi completamente... Não teve qualquer tipo de renda. Não foi bom para os negócios a sua consagração nacional? Com certeza não. É óbvio, você fechou um contrato milionário com a Globo. Você não precisa trabalhar pelo resto da sua vida, seu vagabundo! O cara perdeu mais de 1 milhão de seguidores depois que fez contrato com a Rede Goebbels de televisão. E todos nós sabemos que ele poderia perder 10 milhões, que agora não importa. Porque o público original dele não importa mais. Ele tá ganhando muito dinheiro pra não fazer nada. Já que, caso você não saiba, a Rede Goebbels faz um contrato milionário para as celebridades não precisarem fazer nada e, consequentemente, não fecharem contrato com nenhuma outra emissora. Esse quadro que ele lançou no Fantástico foi a coisa mais cringe da minha vida. Puxa, pra mim? Obrigado. Isso não é gentileza. E o mais irônico é que, além de pizzaiolo, esse cara é a ele tá sendo doxado pela ex a cada 5 minutos pelas merda que ele fazia. Mas agora, você que está me assistindo, conhece o Zeraldo? Você provavelmente deve conhecer esse cara por ter criado o Menino Maluquinho. Inclusive, pensando agora, não é bom você colocar menino nenhum perto dessa gente. Mas esse cara é um canhoto radical que apoiou a galera que fazia Tei Boom na década de 60 e 70. Esse maluco apoiou e defendeu nos jornais o churrascamento de famílias inteiras, só porque as pessoas eram apolíticas e não concordavam necessariamente com a ideologia dele. Não só churrascamentos, como também cancelamentos. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacundim, sacundá, sacundim, quindingundá. O maior showman da história do Brasil, Wilson Simonal, que era tipo um Elvis Presley brasileiro, queria fazer o quê? Música, que pra quem não sabe é o que os músicos fazem. Bastou isso para que Ziraldo lançasse e organizasse o maior cancelamento e o primeiro da história do nosso país. Ele tirou da bunda que o Simonal era o Porfírio mandou R$50. Filme Promessas de Guerra 2014. Caralho, Porfírio! Caralho, tava até despreparado aqui, Porfírio. Pegou eu com as calças na mão, irmão. Caralho. Porfírio! Filme Promessas de Guerra 2014. Porfírio. Obrigado, Porfírio. Fechou, meu querido. Vendo ele ser ostracizado em todas as emissoras e rádios que estavam contra esse regime na época, que era basicamente todas as emissoras e rádios existentes. Assim, o cara foi de Deus da música a um zero absoluto em poucos dias. As pessoas às vezes perguntam: Simonal, por que você não canta na televisão? Por que você não aparece? Porque existe uma ordem que eu não posso aparecer.
Mas como não pode aparecer? Você Não sei, matou ninguém? não existe. Aí inventou-se também uma fofoca dizendo que eu seria ligado aos órgãos de segurança nacional, que eu era ligado aos militares, que algumas pessoas foram presas, torturadas. Quer dizer, tudo isso é da mais deslavada mentira, e eu desafio o presidente da República, desafio o ministro da Justiça, desafio a quem quer que seja que prove se algum dia eu tive algum relacionamento com algum órgão de segurança nacional. O meu negócio é música. E para não dizer que nada aconteceu com o Ziraldo depois disso, ele se filiou ao partido do CP no Brasil, apoiou todos os seus candidatos até hoje, recebeu medalhas do governo, foi tratado como uma espécie de herói nacional após a redemocratização e só. Ele nunca fez nada globalmente para engrandecer o povo brasileiro ou para ampliar o acesso à cultura. O Ziraldo teve os seguintes patrocinadores: Furnas, Unibanco, Secretaria da Cultura de Minas Gerais, Fundação Companhia Siderúrgica Nacional, Banco Santander, Marcan Erickson Publicidade, a Oi, da Telecomunicação, TVE Brasil, Ministério da Educação, Secretaria de Audiovisual do Ministério da Cultura, Secretaria de Ensino à Distância do Ministério da Educação, Petrobras, Governo do Estado do Piauí, Rede Bandeirantes, FAPLAN, Caixa Econômica Federal, Prefeitura de Passo Fundo e Ministério da Cultura. Toda essa gente deu dinheiro para ajudar essas besteirinhas do Ziraldo. Enquanto o Simonal era a referência global do que era o Brasil e obviamente era amigo íntimo de todos os artistas globais, ele criou uma imagem positiva do Brasil no exterior, que consequentemente era convertida em investimentos, tanto tecnológicos quanto culturais de outras nações. Coisa que gente como o Ziraldo e a Rede Goebbels nunca conseguiram produzir. No máximo conseguem algo como... Ei, belo filme com as pautas progressistas americanas. Pegue essa estatueta de isopor e nunca mais apareça aqui. Sim, senhor. E já que falamos dessa terra amaldiçoada e de prêmios para filmes medíocres, é muito gostoso lembrar que algumas pessoas, até no meio artístico, estão ficando de saco cheio disso. Chamaram um comediante, que é o máximo que essa galera conhece do populacho comum, para entregar os Oscars, e no discurso de abertura dele, nasceu essa pérola aqui. Who cares about movies anymore? No one goes to the cinema, no one really watches network TV. Everyone's watching Netflix. This show should just be me coming out going, well done Netflix, you win everything, good night. But no, we got to drag it out for 3 hours. You could binge watch the entire first season of Afterlife instead of watching this show. That's a show about a man who wants to himself because his wife has cancer, and it's still more fun than this, okay? Brutal. Spoiler alert, season 2 is on the way, so in the end he obviously didn't just like Jeffrey Epstein. Shut up! I know he's your friend, but I don't care. So, well, you say you're woke, but the companies you work for, I mean, unbelievable. Apple, Amazon, Disney. If ISIS started a streaming service, you'd call your agent, wouldn't you? So, if you do win an award tonight, don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. So, if you win, right, come up, accept your little award, thank your agent and your God. E é engraçado notar como fingir um desamor por esse país que cometeu o terrível crime de dar certo é o único nacionalismo que esse pessoal conhece. E quando eu digo engraçado, eu quero dizer que me dá vontade de pular de uma ponte. A aberração mais recente da amostra de soberania da semana foi quando a Nike chamou essa socióloga, que claramente não passa num exame toxicológico, chamada Raquel Dente, para fazer a nova camisa da seleção brasileira de futebol. E o resultado foi isso aí. A ideia foi trazer o que é Brasil no seu mais puro, na sua mais pura versão, né? O que é o Brasil com S, não o Brasil com Z. Se essa idiota tivesse estudado história do Brasil para crianças, ela saberia que o Brasil original, desde a colonização e como foi concebido pelos nossos pais fundadores, é com Z. O Brasil com S é uma invenção feita por decreto pelo Vargas já no século XIX. O amarelo que a gente escolheu é o Canary, que é canário, que é canarinho. Canary! Olha como é nacionalista o menino. Que é o nosso amarelo, que é o amarelo clássico do Brasil. Então viemos com essa cor
Claro que o azul também é o clássico, mas a gente conseguiu brincar um pouquinho com as outras cores, com um pouquinho do verde água e esse verde quase meio neon, assim. Apesar de uma das teorias do nome Brasil ser porque o vermelho do pênis Brasil lembrar o vermelho de uma brasa, ninguém sabe disso. Pro bostileiro canhoto, o Brasil nasceu em 2002 e pro não canhoto nasceu em 2018. Se for ir pelo que a população fala, devia estar escrito vai Bostil. Acabou o troveta. Inclusive, essa mulher mora nos Estados Unidos. Quem poderia imaginar, né? Esse é o mais perto que o canhoto consegue chegar do nacionalismo sem ir de vez pro nacionalismo, porque isso é coisa de fascista. Criaram até um comercial disso, com favela, pobreza, pobre de Juliette, pobre cortando o cabelo. Ou seja, a imagem básica de como o governo quer ser visto no exterior. Além de, caralho, fizeram um pássaro com 3 pernas. Eu acredito que a grande lição a se tirar disso tudo é que você não deve pensar como querem que você pense. Qualquer pessoa que fez um cursinho de marketing digital sabe que a forma que as grandes marcas encontram para fazer todo mundo organicamente concordar com o que elas pensam é fazer um monte de gente famosa pela sua aparência ou pelo seu aparente sucesso na internet ficar repetindo isso em mais de 1000 anúncios até a exaustão. O que é ser uma mulher? 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 O que é uma mulher? Pra fazer foi fácil, não foi? Porque esses artistas... Que nojeira, bicho! Globais, que tem menos graça que o tio Zé do bar, eles são o modelo que a elite quer que você seja. Exato. O sonho da elite brasileira é que a população... Exato. Ouvintes, essa é a minha mágoa. Eu tenho que ficar recebendo lição de moral do Porchat sobre o que é ser homem. Ele tem um programa de masculinidade lá que só sai aberração de lá. Ele, o Emicida, aquele outro do Porto dos Fundos, ensinando o que é ser homem. Eu tenho que aprender a ser homem com pi. Uma bosta dessa. Um verme desse. E esses caras que é da lição de moral. Em 2018, na eleição, eles falavam assim... Eles estavam colocando ator da Globo pra tomar café com os outros e convencer a virar voto. Senta aqui que eu vou te ensinar a votar. Esse cara ganhando 200 mil por mês vai ensinar o pobrezinho a votar. Ah, vai. Inteira seja igual o Fábio Porchat, corno, sojado e cepezeiro. A Argentina, que venceu a última Copa, fez uma estética de Império Romano para celebrar a vitória, enquanto a nossa seleção fazia a reutilização de bexiga usada. Eu não tenho mais a menor esperança para esse país. Eu acho que essa estética horrorosa faz jus ao bostileiro médio. Um exemplo do que o nosso país poderia ter sido é o que está acontecendo em El Salvador, onde depois de acabar com o crime, o Bukele está fazendo um processo de primeirização do terceiro mundo, que é quando um país deixa de ser de terceiro mundo para virar de primeiro. E basicamente ele tá reformando tudo lá, colocando prédios e comércios antigos abaixo e construindo novos, com uma arquitetura bonita, que mostre o melhor de El Salvador, transformando aquilo numa civilização decente. Ou seja, primeiro ele tornou aquele lugar habitável, acabando com as organizações periculosas, depois o tornou belo, tornando esse um país bom de se morar, não só para a população salvadorenha, como para os imigrantes que vão para lá com os seus investimentos. Um dia eu faço um vídeo sobre o Bukele porque eu considero ele o último estadista da América Latina. Se você chegou até aqui, comenta Viodin na padaria. Muito bom. Próximo.